Esse é com certeza um dos casos até hoje mais inexplicáveis que aconteceram naquela região e talvez no mundo todo. Bem, é um caso que envolve muitas coisas e que aconteceu na Floresta Nacional de Green Mountain, em Vermont, nos Estados Unidos. Nessa região, há um lugar que mantém os moradores e até os que visitam lá esporadicamente com uma certa atenção. No local se encontra o chamado Triângulo de Beckton, ou Bennington, um lugar onde misteriosos desaparecimentos foram relatados já desde a década de 1920, para vocês verem como a coisa é duradoura. Mas entre 1945 e 1950, essa terra era usada como cemitério dos aborígenes americanos, uma coisa até que já é meio folclórica, o que aumenta ainda mais o mistério por trás desses desaparecimentos, graças ao cinema envolver bastante essa questão do cemitério indígena. Estes são os primeiros 5 casos que abriram esse mistério naquele lugar. Midi Rivers. Bom, a história conta que um caçador foi muito experiente, estava liderando uma equipe de exploradores. E depois de se separar desses seus companheiros, ele nunca mais foi visto, simplesmente desapareceu no ar. Esse fato teria ocorrido no local conhecido como Camino Largo, em novembro do ano de 1945. O caso de Paula Wenden. Assim como esse caçador, como Rivers, a mulher também desapareceu no mesmo lugar, nesse chamado triângulo. Os últimos a vê-la foram um casal de idosos que estavam no momento. O caso ocorreu em dezembro de 1946 e até o FBI chegou a fazer uma investigação oficial, mas nenhuma resposta ou sinal foi encontrado do seu súbito desaparecimento. Outra vítima, James Tedford, um homem que vivia próximo ao local e que desapareceu em 1949, quando retornava para sua residência. Um motorista de um microcarro o viu ainda sentado pela última vez, mas ele estava perto de um fim do caminho e, de repente, o motorista disse que ele simplesmente desapareceu. A sua bagagem ainda continuava ao seu lado. O caso de Paul Jepson, que ocorreu em 1850, em outubro, foi o caso de um menino que desapareceu enquanto sua mãe alimentava os porcos que eles ali criavam. Segundo a investigação, os cães rastreadores que foram usados para tentar encontrá-lo só conseguiram seguir o seu rastro até a região de Camino Largo. Nessa terrível e medonha região, ainda houve o caso de Frieda Langer, uma mulher de 52 anos que desapareceu em outubro de 1950. Mas, ao contrário desses outros casos que a gente apresentou, seu corpo apareceu misteriosamente. Foi a única dessas que chegou a ser encontrada. Estava em um estado terrível, localizado em um local que, curiosamente, já havia sido revisto várias vezes. Muitas equipes teriam passado por ali. Mesmo assim, seu corpo não forneceu muita informação do que tinha acontecido a ela. Então, existem várias teorias sobre a natureza desses desaparecimentos do Triângulo de Bennington, mas todas elas permanecem bastante fracas e não conseguem explicar todos esses desaparecimentos de forma súbita, de forma que chegue a uma compreensão forense sobre os desaparecidos. A primeira teoria que se criou menciona a possibilidade de que durante esse período houve talvez um assassino, um serial killer que passou naquela área. Há serial killers que são viajantes. Embora isso seja inteiramente possível, a diferença de sexo e idade entre as vítimas e a total ausência de pistas ou evidências em todos os casos parece dificultar essa tese, já que os serial killers têm um padrão, sempre em suas vítimas. Nas buscas que foram organizadas, não haviam poços ou abismos ou locais perigosos que pudessem explicar a possibilidade das vítimas terem se acidentado nelas e ali desaparecido, depois ficarem feridas ou ali machucadas.
Essa foi outra das teorias propostas por especialistas, mas realmente não teve sustentação entre quem se envolveu nas investigações. Muito bem, a população local até hoje continua a considerar a área ao redor do Monte Glastonbury como amaldiçoada. E os casos que aconteceram no local continuam até hoje sem qualquer explicação que se encaixe ou que leve a se encontrar o que aconteceu com essas vítimas. Esse seria só mais um dos pontos que às vezes formam triângulos e que existem ao longo do nosso planeta e nas mais variadas regiões.